7h34, a gente anunciou no início do programa que nós iríamos conversar com a equipe da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social sobre um tema muito relevante, gente, que é a ajuda nos momentos difíceis. O trabalho da Secretaria de Assistência Social e da Defesa Civil foram fundamentais no auxílio às famílias atingidas pelo vendaval da última semana. Para falar sobre como foram esses trabalhos, nós estamos recebendo a secretária de Assistência Social de Xanxerê, Luciana Contini, e o coordenador municipal da Defesa Civil, Ronaldo Luzzi. Meu querido amigo Luzzi, bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Café. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes. Temos aí para mais uma semanada, né? Bora lá. Minha querida amiga secretária, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos internautas, ouvintes. É um prazer estar aqui divulgando um pouquinho do trabalho da Secretaria de Assistência. Primeiro, eu preciso dar os parabéns a todas as equipes pelas quais vocês conduzem, porque nós aqui somos uma esponja, nós vamos absorvendo e vamos destinando para vocês o que dá para resolver. E é um trabalho difícil e muito ágil ao mesmo tempo. Luzzi, para a gente começar a nossa conversa, quantas famílias foram atingidas, quantas casas? A gente recebeu agora a Guinetes, ela falando que parte do depósito da decoração natalina também foi atingida. Então, como é que estão os números aqui em Xanxerê hoje? Isso. Hoje a gente está com um atendimento aí, foi feito o levantamento desde da noite ali que aconteceu o evento, né? Então já foram cadastrados mais de 250 residências, né? E isso dá um total de aproximadamente aí quase 1.200 pessoas que foram atendidas já pela Defesa Civil e juntamente com a Secretaria de Assistência Social, né? Tivemos bastante o posto de combustível que foi afetado, o Parque da FEME também, né? Foi um dos locais aí das estruturas públicas que foi bastante danificada. Tivemos 2 colégios municipais também que foram bastante danificados, aí onde teve aproximadamente aí 800 alunos que tiveram que ser realocados, né, para outros locais de estudo. Importante destacar, e talvez o ouvinte está se perguntando por que você está falando sobre isso quase uma semana depois, Guilherme? Porque agora que a equipe conseguiu avaliar todos os números em relação a isso, né? Isso, Guilherme, foi aí um trabalho assim que... Porque o nosso atendimento ele é um pouco diferenciado, né? A Defesa Civil, juntamente com as estruturas da Prefeitura Municipal, aqui da administração, a Defesa Civil atende primeiro fazer a entrega de lonas, né, que é para minimizar os danos e os prejuízos assim que as famílias vão ter. Posteriormente é feito todo um levantamento, um cadastro das famílias, né, das residências que foram afetadas, juntamente com assistência social. Para quê? Para estar fazendo a entrega dos materiais, todos da melhor forma possível, tentar atender todos da melhor forma possível, sendo que no sábado já foi atendido algumas famílias, né? Então, o que tinha de material, já que a gente tem uma reservinha, a gente já conseguiu atender, então, já no sábado. Então, o pessoal da assistência social estava fazendo o levantamento ainda das residências, das famílias, e a gente já estava entregando o material. Então, o primeiro passo é entregar a lona, depois o cadastro e o levantamento, e aí, como na própria sexta-feira já foi decretada a situação de emergência no município, então daí tem todos os trâmites legais, porque aí é um pouquinho mais demorado, é um pouquinho mais complicado. É nesse trâmite que a gente consegue o recurso, diga-se de passagem, inclusive. Secretária, depois que a Defesa Civil faz esse atendimento primário, distribui as lonas, que não é para cobrir a casa, diga-se de passagem, mas é para cobrir os móveis, como é que foi para a Secretaria poder atender essas famílias? Como que as informações iam chegando para vocês? Então, Guilherme, a Secretaria, como o Luzzi falou, ela acabou atuando em 2 frentes, né? Auxiliando e dando apoio no cadastro, no levantamento das famílias que tinham sido atingidas, e bem como também no atendimento. Então, a gente não precisa desse tempo, a gente começa de imediato o atendimento às vítimas, e dentro da política de assistência, o que mais a gente fez foi liberação de benefício eventual. Então, foram entregues cesta básica, roupas, kit de acomodação, que hoje compreende cobertor, lençol. Então, nesse sentido, e também algumas famílias que tiveram que ser retiradas da sua residência e encaminhada para casas de familiares,
familiares, de amigos, vizinhos. E nós tivemos também uma situação que foi um pouco mais séria, de um idoso que tem deficiência, que ele morava sozinho, ele não tem filhos, não tem familiares, que a gente teve que acolher. Nesse momento, esse idoso ele continua conosco no hotel, a gente está aguardando que a família do Rio ou de São Paulo venha para buscar, ou então a gente vai ter que seguir para uma outra medida, talvez que seja o acolhimento institucional. Então, a assistência ela é um pouco diferente, ela atua imediatamente quando a família busca pelo atendimento. Numa situação de calamidade ou de emergência, a gente não observa a questão de renda, a gente entende que todos têm direito de ser assistido e assim a gente faz. É um ponto bem relevante. Então, se a família foi atingida, a gente teve aí mais de 1.200 pessoas, né, numa conta geral, que foram atingidas. Dessas 300, 400 famílias, não interessa se eu tenho uma renda de 10 mil ou de 5 mil, se eu for atingido, de imediato a assistência pode dar esse atendimento prioritário. Guilherme, assistência social é para quem dela necessita. Então, numa situação dessa, que a gente tem um evento onde a situação das famílias, que a gente pode presenciar, as casas destruídas, então não tem como nós não atuar imediatamente no atendimento e na proteção dessas famílias. E assim a gente faz. Tem alguns critérios ou chegou lá, precisei... Então, Guilherme, a gente sempre procura, quando a gente auxilia no levantamento, a gente acaba conhecendo um pouco das famílias e a gente já tem esse cadastro. Porque o que a gente observa é que muitas pessoas se aproveitam dessa situação e acabam, principalmente na assistência, vindo buscar por benefício eventual. Então, por isso que a gente prefere ir em campo, conhecer as regiões que foram afetadas, conhecer as famílias, para que a gente seja justo no atendimento, né? Nessa situação do vendaval, a gente observou que o perfil das famílias não é tão de vulnerabilidade social. Então, muitas famílias conseguiram se organizar por conta própria. O nosso número de atendimento no alagamento foi muito maior, porque a região atingida foi uma região de vulnerabilidade. Então, mas nem por isso a gente deixou de dar o suporte e o apoio para a Defesa Civil. Secretária, a gente fala geralmente distribuição de cobertores, alimentos... Kit higiene, limpeza. Mas aí, de repente, chega aquele cidadão que teve lá parte do telhado arrancado. A Secretaria tem condições de dar as telhas, por exemplo, para ele, ou isso já não é parte da assistência social? Nesse momento, a competência é da Defesa Civil, que vai movimentar via Estado. O que a gente faz, né? E o Luzi pode me ajudar. Após o levantamento, a gente emite um relatório, tanto a Defesa Civil, enquanto eu, Secretaria de Assistência, dizendo o número de pessoas que foram afetadas pelo evento climático, e a gente encaminha para o Estado e também para a União. É isso, né, Luzi? Onde aí depois, então, eles encaminham esse tipo de benefício para o munícipe. E aí, como é que funciona essa distribuição, coordenador? Então, é feito, como a Luciana estava falando, né? Esse primeiro passo é a gente ir a campo, né? Para fazer todo o levantamento, que como a secretária ela comentou, tem muita gente que se aproveita da situação no momento. Então, teve casos ali que veio 2 da mesma família, da mesmo endereço, para se beneficiar, entre aspas, seria uma vez por pessoa, né? Só que não é por pessoa, é por residência e por família. Até porque se não houvesse atenção, primeiro alguém ficaria sem, né? Com certeza. Porque alguém estaria sendo beneficiado 2 vezes. Isso, com certeza. Então aí é todo um trabalho que é feito a campo, né? Todo feito o levantamento, como a secretária comentou, aí é feito um relatório da assistência social, um relatório da Defesa Civil, um parecer da Coordenadoria da Defesa Civil e encaminhado com o decreto de situação de emergência para o Estado, né, onde vai ser reconhecido esse decreto de situação de emergência e para poder estar vindo o material, né? Nesse material vai ser entregue da seguinte forma. Foi feito o cadastro as assistentes sociais ali, o pessoal passou fazendo o cadastro, levantou telefone, endereço, CPF, tudo, e vai ser, assim que chegou, vai estar sendo entrado em contato com as famílias para vir retirar o material. Certo. Já chegou alguma coisa em nível de estado para Xanxerê ou ainda não? Não chegou ainda, mas a gente tinha, como a gente trabalha num método de ter uma reserva, né? Então a gente já conseguiu atender algumas famílias com uma reserva que a gente tem
para poder atender de imediato, de primeira resposta. Então já foi entregue o material, foi decretada a situação de emergência, já foi encaminhado para o Estado, tudo, né? E vale salientar que as ações de defesa civil, elas são uma ação complementar, né? Não é um exemplo, tem gente que vem lá, mas minha casa destruiu 80 folhas, vai 80 folhas. Não é 80 folhas que vai, né? Tem a metragem, tem o tamanho, tem a lei que diz a quantidade que a gente tem que entregar, beneficiar cada residência, né? Então, a gente segue tudo como a lei diz, né? Até porque sempre vai ter um espertinho que vai querer se beneficiar disso, né? Com Sim. certeza, nós temos gente ainda, né, Luzi, que ainda se aproxima, vem em busca, se referenciando ao tornado de 2015. Caramba, mas é coragem do ser humano É também. coragem. Nós temos situações, né, Luzi, que a gente sabe que a pessoa visivelmente está mentindo, a gente conhece a realidade, insiste, persiste e briga ainda. Nós temos para as próximas horas a previsão de temporal com chuva intensa e volumosa entre hoje e amanhã. Isso significa que os senhores já estão em alerta. Isso. Existe algum telefone para contato que a população xanxerense possa buscar em casos dessas situações? A gente tem o telefone da Defesa Civil, né, que é o WhatsApp, e até a gente pede que, em vez de ligar, né, manda mensagem, porque fica registrado ali e a gente não vai estar podendo, muitas vezes, devido à correria, não vai estar atendendo, né? Então é o 99180 4710. Esse é o número da Defesa Civil. Mas também pode estar entrando em contato com o telefone do Corpo de Bombeiros, né, pelo 193 ali, é o número de emergência que vai estar sendo repassado para nós. Perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho realizado. Bom recebê-los aqui para prestar esses esclarecimentos para a gente. Obrigado, secretário. Obrigado, Guilherme. Estamos sempre à disposição, precisando só chamar. Obrigado também, Luzi. Muito obrigado, Guilherme. Sempre que precisar aí, temos à disposição aí para esclarecimentos. Os nossos guerreiros desse momento tão difícil que Xanxerê passou na última semana. Agora 7h46, 7h46.